De Marcos, capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 4. Está usando a mesma versão que eu, muito obrigado. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha atrofiada uma das mãos. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso, o observavam com toda atenção, a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Então convidou Jesus a um homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. E em seguida Jesus indaga, o que nos é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vidas ou matar pessoas? No entanto, eles ficaram calados, indignados. Olhou para os que estavam ao redor e, profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e eis que a sua mão fora restaurada. Diante disso, retiraram-se os fariseus e iniciaram, em acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus, e tramavam um meio de condená-lo à morte. Jesus cura multidões na praia. Jesus retirou-se com seus discípulos e foi na direção do mar. E uma numerosa multidão vinda da Galileia o seguia. Assim que ouviram a respeito de tudo que ele estava realizando, grande quantidade de pessoas provenientes da Judéia e de Jerusalém, da Idumeia e das regiões do outro lado do Oriente e das cercanias da cidade de Tiro e Sidom, veio ter com Jesus. Doce meigo e amado Espírito Santo, nessa noite nós estamos aqui na tua casa e estamos reunidos para buscar a tua presença, para ouvir a tua voz. Eu quero te pedir essa noite, fala conosco, nos dá a direção, nos dá a orientação, faz-nos entender os teus profundos mistérios, nos faz viver em ação e também em movimento, para que nós possamos diferenciar, para que nós possamos avançar, para que nós possamos crescer, para que nós possamos entender os teus grandes feitos. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, o texto bíblico que nós lemos essa noite é um texto muito lido, um texto muito comentado. É um texto que vocês já leram ou já ouviram alguém pregar alguma vez. Esse texto conta a história que outra vez Jesus entrou na sinagoga. A sinagoga era um lugar de culto, era um lugar de adoração, era um lugar onde judeus se reuniam para adorar o Senhor, para glorificar a Deus. E a Bíblia diz que Jesus estava na sinagoga, Jesus entrou na sinagoga. A Bíblia diz que ele entrou outra vez, ou seja, Jesus foi mais de uma vez à sinagoga. E quando Jesus chega na sinagoga, a Bíblia diz que havia uma grande multidão que ali estava. Porque todo lugar que Jesus ia, uma multidão queria estar onde Jesus estava. E havia muitas pessoas que queriam estar onde Jesus estava. Por quê? Havia uma multidão de pessoas que eram curiosas. Havia uma multidão de pessoas que eram necessitadas. Havia uma multidão de pessoas enfermas, com problemas emocionais, com problemas familiares, com problemas financeiros, com problemas com a justiça. E eles queriam encontrar a solução para a sua vida. Eles queriam mudar a vida. Eles queriam mudar o sentido da vida. Eles queriam encontrar um sentido para a vida. E a Bíblia diz que quando Jesus estava na sinagoga, a Bíblia diz que tinha uma multidão. E no meio da multidão chegou um homem diferente. Que homem era esse? Um homem que tinha uma deficiência. E a deficiência desse homem era em uma das mãos. Lucas era médico. Lucas tinha uma visão diferenciada. Lucas era pesquisador e ele disse que a mão que esse homem tinha problema era a mão direita. A mão direita desse homem era mirrada. Em outra tradução diz que era atrofiada, ou seja,
ela tinha uma atrofia, ela era seca, ela não tinha movimento, ela não podia segurar as coisas. A mão desse homem, além de não ter movimento, não poder segurar as coisas, não tinha resistência. Esse homem vivia uma vida difícil, porque ele não tinha o poder da mão, a mão direita dele não funcionava. E você já percebeu que se você machuca a mão, e normalmente fica muito complicado. Eu vou dizer para vocês que há um tempo atrás, ano passado, eu me acidentei e eu tive uma fratura aqui no braço esquerdo, e eu não podia mexer a mão, eu não podia usar o braço. Então o que aconteceu? Eu fiquei impedido de fazer muita coisa. Eu não podia dirigir, eu até tentava, mas não podia, porque até mesmo se eu fosse dirigir, eu poderia ser multado por um guarda, porque não pode dirigir da forma que eu estava. E eu tive muita dificuldade para dormir, porque eu não tinha posição direita para dormir, porque incomodava minha mão engessada. Agora eu quero te falar sobre esse homem. Esse homem tinha a mão atrofiada, a mão seca, a mão mirrada. Eu não sei se a mão dele ficou, eu não sei se ele nasceu com a mão assim. Eu quero acreditar que a mão dele ficou, como não sei. Eu só sei que a mão é a parte do corpo com a qual nos apropriamos. Nós pegamos coisas, é a parte única do nosso corpo. Por exemplo, quando você vai fazer determinadas coisas, você não vai usar o pé, você vai usar a mão. Por exemplo, se você chega em casa para abrir a porta, você vai usar a mão, você vai usar a chave para abrir, para usar a maçaneta. Agora você imagina esse homem que não podia abrir portas com a mão direita, esse homem que não podia amarrar o cadastro do tênis com a mão. Por quê? Porque ele faltava uma das mãos, irmão. E ele passava por muitos tormentos, ele passava por muitas lutas, ele passava por muitas dificuldades. Por quê, pastor? Porque ele não tinha a mão direita. Mas deixa eu te contar um negócio. No dia que ele foi na reunião aonde Jesus estava, Jesus viu ele. E o que eu quero dizer para você essa noite, eu já quero começar aqui falar o que Deus colocou no meu coração. Se você veio para o culto com alguma deficiência, Jesus te viu, e essa noite Ele vai mudar a tua deficiência. Se você veio para cá essa noite com algum problema, Jesus te viu e Ele vai resolver o teu problema. Se você veio para cá nessa noite triste, angustiado, deprimido, Jesus vai mudar o sentido da tua vida. Se você veio para cá pensando em desistir da vida, eu tenho uma palavra para você essa noite. O Senhor Jesus daqui a pouco vai te chamar, daqui a pouco Ele vai falar com você. Por que eu estou te dizendo isso, irmão? A Bíblia diz que quando eles estavam na reunião, Jesus viu o homem da mão mirrada. Irmão, Jesus viu. O que eu quero dizer para a igreja do Senhor essa noite: Jesus te viu. Jesus viu o que aconteceu essa semana na tua casa. Jesus viu o que aconteceu no teu emprego. Jesus viu o que você pensou. Jesus viu como você acordou. E quando você chegou aqui, Jesus se alegrou e está dizendo: calma, vai ficar tudo bem. Aleluia, glória a Deus. A mão representa poder. Diga para o irmão: a mão representa poder. Diga para ele: a mão representa poder. A mão representa autoridade. Com a força da mão, a Bíblia diz no livro de Isaías 10:13: fiz com que a minha sabedoria, porque prudente, removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, como valente, e abati os habitantes. Segurar a mão representa apoio. A mão é uma dádiva de Deus. Que maravilha é sabermos que temos as mãos que nos ajudam em tantas coisas que fazemos diariamente. Você quer saber quanto vale a sua mão? Irmão, fique impedido de usar a mão por um dia. Pegue uma das suas mãos, amarre ela por um dia. Tudo que você for fazer, se você for direito igual eu, você vai o tempo todo querer usar a direita. Agora, se você for sinistro, né? Igual a minha esposa, você vai o tempo todo querer usar a mão esquerda. O que eu quero dizer para você essa noite é que as mãos estão ligadas a ações, as mãos estão ligadas a atitudes, as mãos estão ligadas a gestos.
E o reino de Deus é dinâmico. É necessário lançarmos mão daquilo que fomos chamados para fazer. Deus trouxe alguém aqui essa noite, eu ainda não sei quem é, que está com uma das mãos mirradas. E Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: está na hora de você colocar a sua mão em movimento. Está na hora de você ter atitudes. Está na hora de você ter gesto para o trabalho. Está na hora de você colocar a mão no arado. Está na hora de você avançar. Está na hora de você mudar. Está na hora de você crescer. Está na hora de você ser quem Deus te chamou para ser. Ei, não adianta se esconder no teu passado. Não adianta se esconder nas decepções, nas traições. Deus está dizendo para alguém que essa noite chegou um novo tempo. Está na hora. Está na hora. Alabarachana namagaia raia reui negebia. Eu quero te dizer que as mãos são tão importantes, que a Bíblia Sagrada diz que Davi, quase chegando ao final da vida, Davi morava num palácio. Ao lado havia uma grande tenda do tabernáculo. Davi olhou para o Senhor e com o seu próprio ouro queria construir uma casa para Deus. Deus falou: Davi, não. Tu não podes construir, porque nas tuas mãos tem muito sangue. Você derramou muito sangue. Quem vai construir é o teu filho, Salomão. O que eu quero dizer para você essa noite, o primeiro tópico dessa mensagem, é que ao entrarmos na presença de Deus, Deus quer ver as nossas mãos. Deus quer ver as suas mãos. Eu não sei o que você tem feito, eu não sei por onde você tem andado, eu não sei com quem você tem dado as mãos, com quem você tem cumprimentado, mas o Senhor está dizendo nessa noite: está na hora de você purificar as suas mãos, está na hora de você mudar as suas mãos, está na hora de você mudar as suas ações, as suas atitudes, os seus gestos, está na hora de você ativar aquilo que Deus tem para você. Entenda o que eu quero te dizer essa noite. Nós estamos numa guerra entre as luzes e as trevas. Nós estamos numa luta entre o mundo e a igreja. Nós estamos numa luta entre o bem e o mal. E deixa eu te falar, o bem sempre venceu. O bem sempre vencerá o mal. Mas você tem que decidir. Você precisa fazer uma escolha. Você não pode continuar em cima do muro. Uma hora você serve, outra hora você não serve. Uma hora você é de Deus, outra hora você não é de Deus. Uma hora você canta música de louvor e adoração ao nome do Senhor. Outra hora você está cantando músicas mundanas. Uma hora você está falando versículos bíblicos, outra hora você está xingando palavrões. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: está na hora de você mostrar as suas mãos. Mostre as suas mãos. Como estão as suas mãos? Se elas estão ensanguentadas, se elas estão acusando, se elas estão apontando alguém. Deus quer mudar a sua realidade essa noite. Queridos, quando Jesus começou a reunião, como era a sinagoga? A sinagoga, Jesus ficava no meio e ficava como se fosse um círculo. E as pessoas ficavam em voltas. O homem da mão mirrada estava escondido. O homem da mão mirrada estava entre as pessoas, porque ele não queria se expor. Ele não queria estar entre todos. A mão mirrada pode ser uma vida sentimental deprimente. A mão mirrada pode ser um relacionamento familiar, talvez uma pessoa infeliz, uma vida profissional que não prospera. A mão mirrada pode ser uma saúde debilitada, um ministério estagnado, sonhos frustrados, uma vida espiritual infrutífera na presença do Senhor. Situações que podem ser comparadas a uma mão mirrada. O Senhor não trabalha sozinho, nós precisamos vir à presença de Deus. E Ele faz algo fantástico. E o Senhor nessa noite está falando com alguém aqui. Eu não sei onde coloquei o lenço. O Senhor está falando com alguém aqui essa noite. Está na hora de você mudar, irmão. A Bíblia diz que quando Jesus estava fazendo aquele trabalho fantástico, quando Jesus estava fazendo aquele trabalho fantástico, abençoado,
A Bíblia diz que Jesus chamou o homem. Ei, escuta o que eu quero falar essa noite. Jesus chamou o homem e disse: ei, você que está com a mão mirrada, fica de pé. Irmãos, todas as pessoas dentro da sinagoga ficaram preocupados, porque não era comum um homem que tinha um defeito estar naquela reunião. Não era possível. Entre os judeus, e era um dia de sábado, e havia uma religiosidade. Ei, a religiosidade foi que matou ou mata muitas pessoas. A religiosidade tem destruído muitas pessoas. As pessoas estão mais preocupadas com a religião do que servir a Jesus. Existem pessoas que estão mais preocupadas com a roupa do que servir a Deus. Existem pessoas que estão tão preocupadas com a religião e esquecem de se preocupar em adorar, em servir realmente a Deus. A religiosidade é que engana as pessoas, é que destrói as pessoas. A Bíblia Sagrada diz que Jesus disse: fica de pé. O Senhor Jesus está dizendo para alguém que está escondido essa noite: fica de pé. O Senhor Jesus, quando chamou Adão, disse: Adão, aonde tu estás? Adão estava escondido. Toda vez que um homem está escondido é porque ele está com algum defeito, está com alguma deficiência. Toda vez que alguém está se escondendo pelos cantos é porque ele está com algum problema. E o Senhor Jesus está dizendo nessa noite: está na hora de você expor o teu problema, está na hora de você colocar para fora a tua dor, está na hora de você mostrar aonde é a tua enfermidade, porque Ele quer curar você, Ele quer mudar você. Pastor, você é louco. Não, irmão. Quando você vai ao médico, que você está com algum problema, o médico vai fazer uma bateria de exames. Eu acho que você passa primeiro pela anamnese. É isso mesmo? Acertei? Era isso, não sei se ainda é. E você vai passar primeiro. Hoje eu acho que você passa por uma enfermeira que vai medir a sua pressão e vai colher alguns dados, vai perguntar como você está, e ela vai passar para o médico. E quando o médico pega e vai te examinar, ele começa a te fazer perguntas. E a primeira pergunta do médico é: aonde está doendo? Qual é o teu problema? Quando foi que começou? Aonde é que está doendo? E a pessoa diz: está doendo aqui na cabeça. Mas quando foi que começou? Tem mais de 3 dias. Você comeu bem? Comeu. Você teve algum trauma? Você teve alguma experiência? E a pessoa começa a relatar e vai contando, e o médico começa a escrever. E quando a pessoa acaba de contar o problema, ele diz assim: passa ali na enfermaria, porque tem uma injeção para você que vai resolver esse teu problema. Algumas pessoas dizem assim: eu não vou tomar. Que negócio é esse? O médico passou logo uma injeção, ele nem me examinou direito. Ele diz: médico, doutor, eu não quero tomar a injeção. O senhor pode passar um remédio? E eu já vi que algumas pessoas preferem ir à farmácia comprar o remédio do que tomar a injeção. Aí a pessoa vai na farmácia, e quando chega lá na farmácia, o farmacêutico diz assim: esse original é caro, mas eu tenho aqui o genérico. Aí a pessoa pergunta: qual é a diferença do genérico para o original? O farmacêutico diz assim: é a mesma fórmula, a única diferença é que esse aqui cura mais rápido e esse aqui o processo é mais lento. Deixa eu te contar um negócio. Quando você entra na presença de Jesus, Jesus não passa remédio genérico, Jesus não passa remedinho para curar depois. Jesus vai com uma injeção na veia. E essa noite eu tenho uma injeção para você na veia. E Jesus está dizendo para alguém: está na hora de mudar. Irmão, houve um período da minha vida que eu tive alguns problemas e eu me machucava. Eu batia a perna, em qualquer lugar dava um machucado. Eu caía, machucava, e aquele machucado crescia. E eu lembro que minha mãe me levou no médico. Quando chegou no médico, o médico olhou para tudo aquilo e ele disse: tem um remédio que vai ser tiro e queda. E eu disse: o que é, doutor? Ele disse: a bezetacil, irmão. Você vai tomar 2. Eu disse: 2? Que o Senhor me defenda. Ele disse 2. Ele disse: tem que ser 2. E eu tomei as 2. Irmão, escuta o que eu vou te falar. Eu tinha entre 11 e 12 anos. A minha mãe teve que me levar no colo para casa, porque eu não conseguia andar.
com a injeção que eu tomei. Mas deixa eu te contar um negócio. Eu tomei a injeção, era 1h da tarde. Quando foi 5h da tarde, eu estava chegando em casa, a ferida já estava cicatrizando. Deixa eu te falar uma coisa essa noite. O Senhor Jesus está dizendo para você: está na hora de você revelar o teu pecado, está na hora de você expor a tua ferida, porque Ele vai te curar. E quando você chegar em casa, a tua vida vai mudar. Sabe por que as tuas finanças não mudaram ainda? Porque você continua escondendo algo. Sabe por que a tua casa não mudou ainda? Eu estou debaixo de uma autoridade, porque você está debaixo do engano. E nessa noite Deus está falando com um homem aqui: mostre a tua mão, porque eu quero te curar. Pastor, mas esta mensagem está muito dura. O Senhor viu onde você andou essa semana. Pastor, essa mensagem está muito dura. O Senhor viu as mensagens que você recebeu e as mensagens que você enviou. Pastor, essa mensagem está muito dura. O Senhor viu o que você pensou e viu o que você andou falando, e está dizendo para você: ainda tem chance, ainda há oportunidade, ainda há oportunidade de você mudar a sua vida. Irmão, eu mudei o sermão. Aquilo que eu tinha preparado para pregar para você essa noite, o Espírito veio aqui dentro de mim e mudou. Sabe por quê? Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não fazemos aquilo que queremos o tempo todo. Nós ouvimos a voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo está dizendo para alguém: eu estou te dando uma oportunidade hoje. Eu quero mudar a tua vida hoje. Diga para o irmão: aperta o cinto. Diga para o irmão do seu lado: Deus está aqui. A Bíblia diz que Jesus falou para aquele homem: estende a mão. Irmãos, isso é fantástico. Porque Pedro, quando estava duvidando, andando por cima das águas, quando duvidou, melhor dizendo, que ele estava andando por cima das águas e ele duvidou, ele gritou por socorro. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já teve a experiência de quase morrer afogado? Quem aqui teve a experiência de quase morrer afogado? Levanta a mão para eu ver. Ainda bem que eu não estou sozinho nessa. Quem aqui sabe nadar? Viu? A maioria dos que quase morreram afogados é porque sabe? Porque sabe? Mas fiquem de boca aberta: eu não sei. E quase morri afogado. Mas deixa eu contar um negócio para vocês. A minha experiência de quase morrer afogado foi que eu caí de cabeça dentro do rio. Eu era muito pequeno e meu tio, que hoje dorme na eternidade, me tirou de dentro do rio. Vocês tiveram as suas experiências porque estavam nadando, sentiram cãibras. Quantos já sentiram cãibra quando estavam nadando? 1 aqui, 2, 3. Quantos foram surpreendidos por uma onda? Tomaram caixote. Quem já tomou caixote, irmão? É bom, né? É só para descontrair, irmão. O que eu quero te dizer essa noite é que toda vez que você está em perigo, você grita por socorro, e o Senhor Jesus está pronto para te socorrer. E nessa noite Jesus está dizendo para alguém: estende a mão, porque eu vou segurar nas tuas mãos. Mas alguém está dizendo: pastor, mas a minha mão está suja. O Senhor Jesus está te dizendo: e não importa que a sua mão esteja suja, eu vou limpar as suas mãos. E não somente as suas mãos, eu vou limpar o teu coração. O Senhor está falando com alguém aqui essa noite: eu vou limpar o teu coração, limpar a tua mente, limpar a tua alma. Porque a sua mão, irmão, é ela que aciona o interruptor. É ela que abre a válvula da torneira. É ela que abotoa a camisa. É ela que cumprimenta as pessoas. É ela que segura as peças de diversos formatos e pesos. É ela que manuseia equipamentos eletrônicos e muito mais. A mão é um dos órgãos mais importantes do corpo humano. Ele é responsável por atividades complementares, antagônicas, que variam de movimentos delicados e preciosos. Quer ver uma coisa? Como você vai escrever? O Jefferson está tocando aqui o teclado. Imagine como ele ia tocar se ele não tivesse as mãos. Alguém logo pensou no aleijadinho, né? O cara usava os pés, mas ele, porque não tinha as mãos. Você tem as mãos. E Deus quer pegar as suas mãos e te dar novas habilidades.
Mas de repente, você ainda não entendeu que a mão, ela é símbolo de poder e de supremacia. A mão seca é usada para definir uma pessoa doente, com alguma paralisia, uma pessoa que atrofiou alguma parte do corpo. Você conhece alguém que tocava e de repente parou de tocar, ficou atrofiado? Você conhece alguém que era um bom pintor e de repente os problemas da vida atrofiaram não somente as mãos, mas a mente, e ele não consegue mais pintar? Você conhece alguém que cantava e ele parou de pegar o microfone, parou de cantar, e não atrofiou somente as mãos, atrofiou a voz, atrofiou a adoração? Você conhece alguém que pregava e parou de pregar? Mas por que ele parou de pregar? É porque ele está com problema, é porque ele está enfermo, é porque ele foi traído, é porque ele foi humilhado, é porque ele passou por determinadas coisas, é porque ele não tem um púlpito. Irmão, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Para de dar desculpa. O Senhor Jesus está te dizendo nessa noite: eu estou aqui e quero curar as tuas mãos. Eu quero restituir tudo aquilo que você perdeu. E deixa eu te contar algo importante. Toda vez que Deus dá uma restituição, Ele sempre dá o dobro. Deus nunca dá igual, Deus dá mais. Pastor, você é louco? Não, irmão. A Bíblia diz que quando Deus restituiu a herança de Jó, Deus deu o dobro. Diga para o irmão que Deus vai restituir na tua vida, vai ser o dobro. Diga para ele, diga em nome de Jesus. Aponta para o dedo para ele, diga para ele assim: olha, você não imagina o que você vai viver a partir dessa noite. Você não tem noção o que é que Deus preparou para você. Você não tem noção do que é que Deus está trabalhando para fazer na sua vida, para fazer na sua casa e na sua família. Você precisa entender uma coisa essa noite: Deus sempre tem o melhor. Deus sempre tem o melhor. E eu fico abismado quando eu converso com algumas pessoas que me falam do passado. E eles falam do passado como se estivessem lá. E eu quero dizer para você essa noite: você não está mais no passado. Você está vivendo o presente e o seu futuro é maior do que o teu passado. Diga para o irmão: o teu futuro é maior. O que Deus tem para você é maior, é mais extenso. Ei, irmão, nós vamos viver o maior momento das nossas vidas. Deus tem para você algo exponencial. O que Deus tem para você, os seus olhos não viram, não passou pela sua mente, o ouvido não ouviu. Então te prepare essa noite, porque essa noite é a noite que Jesus está chamando alguém. Levanta-te, vem para o meio. Irmãos, eu me adiantei. Escuta aqui. A Bíblia diz que Jesus mandou o homem ficar de pé. Depois Jesus mandou o homem mostrar a enfermidade. Jesus mandou o homem mostrar onde estava a deficiência. Eu já vou terminar em 10 minutos, porque a gente tem um trabalho da ceia. Mandou ele mostrar onde estava a deficiência. E quando ele mostrou, as pessoas começaram a criticar ele. Olha aqui, eu quero te falar uma coisa. Quem é bom, ou melhor, quem fica se preocupando com as críticas, não está pronto para avançar. Se você é uma pessoa que fica muito preocupado com o que falam, com o que vão deixar de falar, você não está preparado, você não está pronto ainda. Porque você, para estar pronto, você para progredir, você para crescer, você não precisa se preocupar com os críticos. Deixa eu falar, irmão. Eu aprendi que os críticos, normalmente, quem critica é porque não sabe fazer ou queria estar no teu lugar. Então não se preocupe com o crítico. O crítico é aquele que não sabe fazer e gostaria de estar na posição que você está. Mas como ele não está na posição e ele não consegue fazer o que você faz, ele começa a te criticar. Mas deixa eu te falar um negócio: Deus também usa o crítico para fazer você crescer. Quanto mais falam de você, mais Deus investe em você. Eu quero dizer algo importante para você essa noite, irmão. Quem está investindo em você não é o prefeito, não é o presidente, não é o governador. Quem está investindo em você é Deus. E a dor que você está passando não é para te matar, não é para te parar. O que você está enfrentando é Deus te preparando para o que você vai crescer, para onde você vai chegar e o que você vai avançar. Fica de pé, ficou. Mostra
a tua deficiência. E ele mostrou. Só que interessante, irmão, deixa eu te falar um negócio essa noite. Existem pessoas que ficam relutando. Eu hoje recebo pessoas no consultório, quando recebo pessoas no gabinete, eu começo a fazer algumas perguntas, e eu descobri, eu quero orientar vocês a respeito disso, que algumas pessoas não mudam de vida, não evoluem, não crescem, nem no ministério, nem na vida financeira, nem no casamento. É por causa da mão mirrada, é por causa de algo que está escondido, é por causa de algo que não foi revelado, é por causa de algo que ainda não consertou. E deixa eu te falar, se você não consertar, se você não expor, você vai continuar vivendo a mesma coisa. Mas o Senhor Jesus está dizendo nessa noite, está na hora de você parar de viver a mesma coisa. Eu quero mudar a tua vida. Pastor, mas ninguém viu. Irmão, Deus viu. E o que você precisa fazer? A Bíblia diz: arrependei-vos. A Bíblia diz que quando você se arrepende, Deus te perdoa. Deus muda realidades, Deus muda circunstâncias, Deus muda famílias, Deus muda estruturas. Olha para mim, quantos casamentos que não deram certos, quantos casamentos que fracassaram, quantos casamentos que estão passando por muitos problemas. As pessoas vivem um dia bem e 30 ruim. Mas por que está acontecendo isso constantemente? Atos que foram praticados, coisas que foram feitas que estão em ocultos. E essa noite o Senhor está dizendo, está na hora de você mostrar a tua mão. Está na hora de você mostrar a tua mão. E a Bíblia diz que quando Jesus olhou para aquele homem e disse: estende a mão. A Bíblia diz que Jesus curou a mão dele. Diga para o irmão, Jesus está aqui. E Jesus está curando você essa noite. Ele só quer que você estenda as mãos. Estende a mão do orgulho, irmão. Estende a mão da mágoa. Estende a mão da crítica, da humilhação. Irmãos, desculpe, mas eu vou ser bastante firme no que eu vou dizer. Estende a mão da corrupção. Estende a mão da mentira. Estende a mão do adultério, da pornografia. O Senhor está falando essa noite. Está na hora de você estender a mão, porque Jesus quer curar a sua mão. A Bíblia diz que quando aquele homem estendeu a mão, irmão, eu quero que você analise isso. A mão daquele homem estava atrofiada. A mão atrofiada, tudo que faz não dá certo. Começa e não termina. Nunca decola, nunca avança, nunca plana. Mas quando confessa diante de Deus, estende a mão para Jesus, começa a dar tudo certo. Diga para o irmão, a partir de hoje tudo vai dar certo. Diga para ele, vai dar certo. Porque a partir de hoje você não vai mentir mais. Você não vai enganar mais. Você não vai continuar em cima do muro. Uma hora você serve a Deus, outra hora você fica até 3 horas da manhã acordado, fazendo coisas que só Deus sabe, vendo coisas que não era para estar vendo. Eu estou debaixo de uma unção profética. O Senhor quer mudar os teus olhos. A Bíblia diz: não colocarei os meus olhos em coisas más, mas viverei o novo, viverei o sobrenatural. Ei, o Senhor está olhando para você e está te dizendo: está na hora de mudar, está na hora de abandonar o pecado. Eita Jesus, você não pode continuar vivendo como está vivendo. Sabe aquela amizade? O Senhor está te dizendo: você já passou da hora de dizer não pode mais. Ele é mau e paia saia quebra. Mas é meu amigo desde a infância. O Senhor está te dizendo: se você continuar nessa amizade, você não vai crescer, você não vai avançar, porque essa amizade está te levando para o mal, está te levando para a corrupção, está te levando para a prostituição. E o Senhor quer te livrar de lá. Meu Jesus, o Senhor quer que você entre pelo caminho da humildade. O Senhor quer curar as suas lesões. O Senhor quer curar os seus ligamentos, as suas entorses graves. O Senhor quer mudar o seu trauma, quer curar as suas feridas, as suas queimaduras profundas, a postura crônica do teu cotovelo, do teu punho. Ele quer mudar essa noite. Você consegue entender isso? Ele quer mudar isso.
Senhor quer mudar isso essa noite. Irmãos, hoje em dia, antigamente eu ficava muito preocupado com a mensagem que eu estava pregando. E às vezes eu ficava preocupado para saber se deu certo ou se não deu certo. Hoje eu não me preocupo mais. Sabe por que não? Porque quando eu vivia a imaturidade, eu pregava querendo agradar as pessoas, eu queria fazer com que as pessoas sentissem a mensagem. Mas hoje não. Hoje eu prego e o Espírito está dizendo para mim: filho, eu estou falando com alguém e vou mudar a vida desse alguém. Eu estou tocando em alguém que não vai aguentar mais. Escuta o que eu estou te dizendo. Você não vai mais suportar continuar vivendo a vida que está vivendo, porque o Senhor Jesus está segurando na tua mão nessa noite, está dizendo: vem para o meio, vem para o meio. Você não pode mais continuar vivendo uma vida dupla. Você não pode mais continuar. Essa noite o Senhor está te chamando, vem para o meio. Jesus, o Senhor está dizendo para alguém aqui: vem para o meio. Vir para o meio é ter uma vida organizada. Jesus está te dizendo, está na hora de você se organizar. Diga para o irmão: Jesus está organizando as coisas. Sabe o que muitas pessoas não entendem? É que o semáforo, você sabe o que é o semáforo? Todos sabem, amém? Ele não está ali só para parar pessoas. Ele está lá para organizar a cidade. O Senhor está dizendo para alguém essa noite: atenção! O Senhor está dizendo para alguém essa noite: pare! O Senhor está dizendo a alguém essa noite: pare! E você está querendo continuar e o Senhor está dizendo: pare. Porque se você não parar, irmão, quando você está no sinal, no semáforo, e a luz fica vermelha, se você não parar, o que vai acontecer? Diga para o irmão, o que vai acontecer? Um acidente, irmão. O Senhor está dizendo para alguém aqui essa noite: se você não parar, você vai se acidentar. Mas essa noite o Senhor está te dando um livramento. Pare! Jesus, que negócio é esse? O Senhor está dizendo: pare! Parar com o quê, pastor? Se você quiser eu vou mais longe, mas eu vou parar por aqui. Mas o Espírito me contou essa noite. Então ele está dizendo para alguém: pare! Diga para o irmão que está do seu lado: pare. Diga para ele: pare. Fala assim para ele: pare. Fala para ele: Jesus está te parando para você não se machucar. Jesus está te parando para você não destruir tua família. Jesus está te parando para você não morrer. Diga para ele: Jesus está te parando para você não morrer. Aleluia. Pare. Hoje você não vai entrar lá. Hoje você não vai andar com quem você andava. Jesus está dizendo para você: pare! Porque enquanto você para, eu estou fechando a cova. Eu estou fechando a tua sepultura nessa noite. Os teus amigos planejaram a tua morte. Jesus está aqui. Mas o Senhor essa noite está te dando livramento. Diga para o irmão: Ele está nos livrando. Aleluia.